Olá, pessoal, estamos de volta, né? Estamos de volta aí para continuar as nossas análises aí desse texto. É interessante para ver se a gente consegue aí organizar nossa rotina do sono, né? Isso é um negócio meio complexo, né? Quando a gente trabalha, então, eita, meu Deus, estuda. Então vamos lá, né? Então só esse último itemzinho aí, só voltando para ele, né, que foi bem rapidinho, né? O write down your worries, né? O que que ele fala, né? Às vezes, quando a gente vai dormir, a mente está fervilhando. Então, qual é a dica dele? É que a gente anote as preocupações, né? Ou então faça uma lista das atividades que você tem que fazer no dia seguinte para o quê? Para tentar aí aliviar a mente, né? Para que você consiga ter, aí consiga esse sono chegar e você consiga dormir, né? É isso que ele está querendo dizer aí nesse trecho, tá bom? E também ele fala que ó, Sleep Diary could help you, né? Identify any partner, né? E você também pode fazer aí, fazer alguns registros num diáriozinho do sono para identificar alguns padrões, né? Até porque ele fala, se você fazendo tudo isso, você não consegue, né? Ainda leva muito tempo para dormir, então seria interessante, né? Aí consultar o médico para identificar, porque às vezes é realmente algum problema no organismo, né? Então, por isso, identificar aí alguns padrões, né? Então, com isso, né, vamos lá para as questões da homework, né? Eu quero que vocês iriam responder. De acordo com o texto, como podemos relaxar antes de dormir, né? O que que vocês acham? Quando ele fala lá, né, tem um trecho lá, quando ele fala em wind down, né, e ele fala ali o que fazer, né, o que, que a gente pode estar fazendo para relaxar antes de dormir. Mas eu vou dar uma colher de chá para vocês, né? Lendo todos esses itens aí, o que, que vocês acham desses itens que a gente pode fazer para dar uma relaxada antes de dormir? Vamos lá, pensem. Um minutinho para vocês. Eita, perfeito, letra C. Muito bem, ler um livro, né? Lá quando ele fala em wind down, ele sugere, né, ler um livro, né, nem no quarto, né, numa sala com a luzinha lá e tal, né? E quando o sono chegar é que você vai para o quarto, né? Ai, meu Deus, eu fui para frente sem querer. Foi. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Então aí nós temos a letra C. Perfeito. Agora vamos para o 5. Qual alternativa não está? Olha só, não está relacionado aos benefícios, né, da gente fazer as anotações, né? Lá ele fala, write down your worries, né? E aí ele fala a série de benefícios que isso traz. E o que que não está, né, lá naqueles benefícios? Pensem aí, um minutinho para vocês.
Pronto, gente. Deixa eu ver aqui o que é que eu tenho. Letra D. Saiu uma letra C ali. Ó, o que não está associado aos benefícios, tá? O que que ele fala? Organizar os pensamentos está. Esvaziar a mente está. A letra C, dormir melhor, está. E a mente ficar fervilhando, não está. Então, nós temos o que? A letra D, né? Então, temos aí a letra D. Quando faz as anotações, é justamente para a mente não ficar fervilhando e você, o inconsciente, entende que você já relacionou os seus problemas, o que você tem que resolver no dia seguinte. Então, a noção é que a mente vai ficar mais tranquila, a pessoa vai conseguir relaxar para dormir, tá bom? Então, nós temos aí a letra D, ok, pessoal? Alright? Então, vamos lá. Gente, com isso, a gente encerra aí a nossa review, tá? Sobre aí as linking words, tá? Lembrando que esse conteúdo ele não se encerra aqui, né? Então, vez ou outra, nós vamos estar, sim, fazendo atividades e vamos ter que relembrar, né? Esses connectors, né? Automaticamente, a gente já vai utilizar o significado delas para fazer as compreensões e as nossas análises de texto, certo? E aí, nós vamos começar a estudar agora os degree of adjectives, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o grau dos adjetivos da língua inglesa, certo, gente? Vamos aí aprender ou relembrar, né? Eu creio que para vocês seja mais relembrar mesmo, que vocês veem isso com o English Teacher de vocês aí nas aulas. Então, aqui a gente vai procurar relembrar, né, dessas regras, tá? Fazer algumas atividades para que vocês consigam sistematizar melhor como é que funciona e trazer sempre para dentro das análises textuais, né? Porque nosso foco é mais o inglês instrumental mesmo, tá bom? E aí a gente tem que estar sempre associando, sim, né, as leituras, tá? Tudo que a gente aprende aqui, a gente vai trazendo sempre para as análises, para as compreensões textuais, tá bom? Então, vamos começar a falar aí sobre esses graus, né? O degree of adjectives. Então, quando a gente fala de grau dos adjetivos, né, em inglês, é muito similar com o nosso português, certo? E aí nós temos, quando a gente tem os comparatives, que são os comparativos, então nós vamos ter o inferiority, que é o de inferioridade, nós teremos o equality, sim, que é o de igualdade, e o superiority, né, de superioridade. Quando a gente fala de comparativo, a gente vai estar sempre comparando uma coisa com outra, né? A gente vai ter sempre dois elementos comparando, né? A gente usa uma qualidade, né? E aí a gente vai comparar uma coisa com outra. Quando a gente fala de superlatives, né, que são superlativos, nós teremos também inferiority e superiority, né? Mas quando a gente fala de superlative, né, a gente vai comparar uma coisa, né, um objeto dentro de um todo maior, certo? Tenham sempre em mente isso. Às vezes o aluno fica na dúvida. Eu vou usar o comparativo, o que é mesmo superlativo, qual é a diferença entre eles? É exatamente essa. Quando a gente fala em comparatives, né, na língua inglesa, você compara uma coisa com outra, né? E o superlative é algo dentro de um todo maior. Você vai comparar esse algo dentro de um todo maior, né, de um conjunto maior, certo? Então, a diferença entre eles vai ser basicamente essa, tá bom? Então, vamos conhecer como é que funciona, né, como é que as regrinhas aí para a gente formar aí esses graus, tá? Então, nós iremos começar, então, pelos comparatives, né? Então, os comparatives, o primeiro que a gente vai conhecer é o inferiority, né? Então, quando a gente vai... Não é tão usado, tá, gente? Na verdade, eu trouxe a título de conhecimento para vocês, tá? Porque pode aparecer, sim, em algum texto aí vocês vão lembrar, mas não é usado com tanta frequência, né? Que é o de inferioridade, né? Sempre que a gente for dar esse sentido, né? Nas comparações, o que vai acontecer? Antes do adjetivo, deixa eu mudar bem aqui a cor da minha caneta, nós vamos escrever o quê? O less, que significa aí menos, né? Nós teremos o adjetivo e logo após o adjetivo nós vamos usar o than, né? Seria mais ou menos assim, ó, menos, né? Adjetivo, que ou do que, né? Ó, do que ou então que, tá? Do que ou que, tá bom? Vamos ver aí nos exemplos? Por exemplo, o adjetivo dangerous, né? O dangerous, pessoal, significa perigoso, né? Ou perigosa, tá?
perigoso ou então perigosa, tá? Para me fazer aí o inferiority degree, o que eu faço? Ó, less dangerous than, né? Então, eu adicionei aí, antes de dangerous, o less, e após dangerous, than, tá? Polluted, né? Então, polluted é o quê? Poluído ou poluída, né? É até um cognato. Mas aí, como eu já fiz o registro ali do perigoso, eu vou deixar aqui também para vocês, tá bom? Então, poluído, né? Ou poluída, né? Então, aí nós temos. Como é que eu faço aí o inferiority degree? Antes, eu escrevo o less, que é o menos. Vou ter o adjetivo, que aí no caso é o polluted, e o than, né, que é o que? O do que, certo? Vamos ver esse exemplo aí, tá? Em frases. Olhem só aqui esse primeiro exemplo, ó. Elas bom veloso. Tem alguém de elas bom veloso aí? Então, ó, elas bom veloso is less dangerous than pickles, né? Então, elas bom veloso is less dangerous than pickles, né? Vejam aí a comparação, ó. Less dangerous than picos, né? Então, elas vão veloso é menos perigosa do que Picos, né? A cidade, né? Por ser uma cidade menor, né? Então, possivelmente menos perigosa do que Picos, certo? E o outro exemplo aqui, ó, Teresina. Teresina is less polluted than São Paulo, né? Então, Teresina é menos poluída do que São Paulo, né? Provavelmente também, né? Por conta do tamanho, né? É uma capital, é uma cidade grande, mas não tão grande quanto São Paulo, né? Vejam aí os dois exemplos, né, de inferiority degree, certo, gente? Então, lembrando, o inferiority degree, como é que a gente faz? Né? Então, adjetivo. Antes do adjetivo, quem é que eu vou escrever? O less. Depois do adjetivo, than. Não é isso? Certo? Então, less, adjective, than. Tá bom? Ok? Tranquilo? Pronto. Agora vamos para o equality, né? Quando nós temos o equality, né, nós falamos de igualdade, né? Então, como é o adjetivo de igualdade, nós vamos usar quem? Nós vamos usar o as, adjective e as novamente, tá? Então, aqui, gente, quando a gente fala, significa assim no sentido de tão, né? Tão quanto, né? Assim como, certo? Então, sempre nesse sentido. Vocês também vão ver, né? Algumas abordagens, vai aparecer o so, né? Em vez de usar o as, pode ser usado o so também, tá? Vocês podem ver também so plus adjective plus so. Fica correto também, tá bom? Então, é sempre nesse sentido. É tão, por exemplo, tão bonito quanto, tão grande quanto, né? Tão perigoso quanto, se for o caso, certo? Olhem só aqui os adjetivos polite, né? Ó, polite significa o quê? Educado, né? Educado, ou então educada, tá? Ó, polite. Como é que eu vou dizer que é tão educado quanto? Ó, as polite as, né? Hot significa quente, né? Ó, quente, tá? E aí, ó, como é que eu digo que é tão quente quanto, né? Escrevo as antes, hot e depois do hot, as, certo? Olha aqui o exemplo na prática, tá? Ó. Vivian is as polite as her sister, né? Ó. Vivian é tão inteligente quanto a irmã dela, né? Ou então quanto sua irmã, tá? Ó, tá aqui, ó. Tão inteligente quanto, né? Isso aí eu estou fazendo a comparação de igualdade, tá? O outro exemplo, today is as hot as yesterday. Gente, aqui em Teresina tá assim, ó, hoje tá tão quente quanto ontem, né? Então, Teresina, né? Quente sempre, todos os dias. Tão quente quanto ontem, certo? Today is as hot as yesterday. Certo, gente? Tudo alright? Querem perguntar? No question? Perfeito, né? Então, visto isso, nós vimos aí, né? Inferiority, vimos aí equality e agora nós vamos passar para o superiority, né? Ainda estamos nos comparatives. Atenção, tá? Quando a gente falar de
superiority, nós vamos ter que estar atentos a 2 pontos relevantes, tá? Quando a gente pensar em fazer, né, o superiority degree, aí quando a gente fala de comparatives, a gente vai ter que prestar atenção se o adjetivo ele é um short adjective. Como assim, professora? Short adjective, adjetivo curto, né? Ou se ele é um long adjective, né? Então, vamos começar então pelo short, né? Aqui eu vou até colocar adjetivos curtos, tá? Adjetivos curtos. Certo? Tá? Então, o que a gente vai ter que prestar atenção? Quando esse adjetivo ele for um adjetivo curto, como é que funciona a regra? Eu vou ter o adjective, lá no finalzinho do adjetivo, ou eu vou acrescentar ER, ou então IR, e depois eu vou acrescentar o then. Aí, professora, como é que eu vou acrescentar o ER ou IR? Como assim? Como é que eu vou saber? Você vai lembrar de algumas regrinhas básicas, tá? A primeira delas diz que o que acontece? Se o adjetivo, né, ele for formado por consoante, vogal e consoante, o que eu faço, tá? Eu vou dobrar, né, essa última consoante antes de acrescentar o ER, né? Então, eu dobro a última letrinha, tá? Antes de acrescentar o ER, certo? Vamos ver lá como é que funciona na prática. Olha aqui, ó, big, que é o adjetivo grande, né? Isso, big. Aí a gente tem, ó, B e G, né? Que é consoante, vogal e consoante. Como é que a gente faz? Repete a última consoante e no final vai acrescentar ER. E não podemos esquecer também do than, certo? E aí nós vamos estar dizendo que é bigger than, certo? Olha aqui, ó. Eu posso dizer o quê? Teresina, né? Ó, vou escrever a frase, ó. Teresina is bigger than. Olha só. Teresina is bigger than, deixa eu ver. Landry Salles. Vou usar aqui o pessoal de Landry Salles, viu, pessoal? É só um exemplo. Teresina is bigger than, ó, bigger than Landry Salles, certo? Ok, pessoal? O outro exemplo é fat, né? Fat é o que, gente? Né? Gordo, né? Então, nós temos aí, ó, fat. Temos aí, ó, consoante, vogal e consoante, ó, F-A-T, não é isso? O que eu faço? Eu repito a última consoante e aí acrescento ER. Não posso esquecer também de escrever o than, tá bom? Então, ó, fatter than, certo, gente? Ok, pessoal. Deixa eu só marcar bem aqui um pontinho aqui no meu exemplo de frase. Pronto. E nós temos também, gente, qual é a outra regra, né? Nós vemos aqui quando é consoante, vogal e consoante. E nós temos o quê? Se o adjetivo, né, ele terminou em Y, e antes desse Y a gente tinha uma consoante, o que a gente faz, pessoal? Eu vou substituir aí esse Y, vou tirar esse Y, substituir ele por I, e acrescentar o ER, né? Por isso que ali tem o ER ou então IR, né? Vocês vão sempre lembrar dessa dica, tá? Ó, por exemplo, eu tenho aqui, ó, pretty, né? Terminou aí em T mais Y. O que foi que eu fiz? Tirei esse Y, transformei aí o I, na verdade, e ficou IR, né? Ó, prettier than, né? Mais bela, mais bonita que, tá bom? Ok, pessoal? E se o adjetivo terminar em E, tá? Quando o adjetivo terminar em E, o que eu faço? Eu vou só acrescentar o R, né? Ó, nice vai ficar nicer than, né? Ó, mais legal que. Certo, gente? Então, atentar, né? Quando a gente falar de comparativo de superioridade da língua inglesa, não podemos esquecer que nesse momento a gente tem que lembrar
que existem os adjetivos curtos e os adjetivos longos. Acabamos de ver as regras dos adjetivos curtos. Como é que eu faço? Eu vou acrescentar no final do adjetivo a terminação ER ou então IR mais o THEN, tá? Quando é que eu vou acrescentar essas terminações? Você vai ter que lembrar esses três pontinhos aí que são importantes, né? É o adjetivo que ele ou ele termina ou ele é formado por consoante, vogal e consoante. Aí você dobra a última consoante e vai acrescentar o ER no final da palavrinha e o THEN. Qual foi a segunda regra, né? Quando o adjetivo terminar em consoante mais Y, né? Ou melhor, invertendo aí, o Y precedido de consoante, você tira o Y e acrescenta IER lá na palavra mais o THEN, né? A palavra, o adjetivo no caso. E a outra regra, se o adjetivo terminar em E, você só acrescenta o R, né? Que é o caso lá do nice. Ok, gente? Vamos lá, de volta aqui. Gente, seguinte, voltamos. É que tivemos um pequeno contratempo aqui, mas já estamos de volta, tá? Então, eu acho que vou repetir aqui, tá? Os adjetivos longos. Então, a gente viu lá que quando a gente fala de grau comparativo de superioridade, nós vamos ter os adjetivos os curtos e os adjetivos longos. Nós vimos agora há pouco os adjetivos curtos, certo? E agora nós vamos ver como funcionam os adjetivos longos, essa formação com adjetivos longos, tá? Como é que eu faço aí com o adjetivo longo? Antes do adjetivo, eu vou acrescentar a palavra more, né? O more, que já é nesse sentido de dar mais, o adjetivo, e depois o than, tá bom? Diferente do adjetivo curto lá, que a terminação a gente vai colocar na palavra, né? Então, vamos ver aqui na prática, olha só. Difficult, né? Quando a gente fala difficult, é o que? Difícil, né? Então, como é que eu faço aí o grau comparativo de superioridade de difficult, né? Antes, eu escrevo more, e aí nós temos o adjetivo difficult e depois than, né? Expensive, expensive é o quê? Caro, né? Então, ó, more expensive than, né? Estão vendo aí? Certo? Olha aqui um exemplo. Ó. French is more difficult than English. Ó. French is more difficult than English. Né? Então, o francês é mais difícil do que o inglês. Né? Essa é a minha opinião, tá, gente? De quem começou a aprender a estudar, quem começou a aprender aí o francês. E achei bem desafiador, né? Certo, gente? Ok, pessoal. Tudo tranquilo aqui em relação aos adjetivos longos, né? Aparentemente eles são um pouquinho mais simples do que a construção do short, né? Adjetivos, mas aí também não é nada difícil, é mais uma questão de prática, tá bom? Vamos lá. Vamos atentar para alguns casos especiais, né? Ai, professora, lá vem ela, ainda tem casos especiais, né? Sim, mas não é difícil, até porque a gente já está acostumado a ver essas palavras. Gente, nós temos adjetivos good, né? Vocês lembram? Good é bom, bad, ruim, mal, né? O que acontece? Esses dois adjetivos, eles fogem à regra, tá? Quando a gente for fazer o grau comparativo de superioridade deles, eles vão mudar totalmente. Olha como é que vai ficar o good. Vai ficar better, ó. Better than, né? Certo? Então, grau comparativo aí de superioridade de good, que é bom, é better, better than. O bad vai ficar worse, né? Worse than. Certo, gente?
São os dois, vamos dizer que são assim irregulares. Vocês lembram quando nós conversamos sobre o passado dos verbos? E eu disse para vocês que tinham os verbos rebeldes, né? Então é como se esses dois adjetivos fossem os adjetivos aí rebeldes, vamos dizer assim, da língua inglesa, né? Porque eles não vão seguir a regrinha, eles fogem, tá bom? Olha, até deixei aqui um exemplo, ó. Pizza is better than videogame, né? Não sei, aí é só um exemplo, né? Comer pizza é melhor do que videogame, será? Os meninos vão dizer que não, né? Que é melhor o videogame, eu acho, não sei. Então, pizza is better than videogame, tá bom? Então, só apliquei o exemplo aí na prática, tá? Gente, tá tudo ok na cabecinha de vocês em relação a esse degree of adjective, essa primeira parte aí foram apenas os comparatives, né? Foram apenas os comparatives. Eu vou voltar aqui só para refrescar a memória de vocês e a gente fazer aí uma activity, certo? Olha só, quando a gente fala de comparatives, nós teremos 3, certo? Inferiority, equality e superiority, certo? Então, vamos ver quem são, como eles funcionam. Então, nós vimos o inferiority, né? O inferiority, como é que eu formo? Não tem adjetivo curto nem adjetivo longo, vocês não vão fazer essa diferença. Vocês só precisam lembrar que vocês vão usar o less antes do adjetivo e o than depois do adjetivo. Ok, gente? Tranquilo? Pronto, perfeito. Equality, igualdade, vocês vão lembrar de usar o que? Também não tem essa diferença se é curto ou se é longo. E vocês vão lembrar que antes você vai usar as, antes do adjetivo as, e depois do adjetivo as novamente. Ou sou, né? Eu não escrevi, não tinha registrado aí no slide, mas só a título de conhecimento mesmo, tá? Porque vocês podem ver com o sou, e aí não vai ser novidade para vocês. Também pode ser assim, tá? E nós temos o superiority. Quando a gente fala de grau comparativo de superioridade no inglês, vocês vão lembrar que existem 2. A gente vai ter que atentar, né, para essas 2 questões. Existem os short adjectives e os long adjectives, né? Com os adjetivos curtos, o que é que nós vamos fazer? Aí nós temos que acrescentar no final do adjetivo a terminação ER mais IER, né? E logo após a palavrinha than, tá? Quando é que eu vou acrescentar? Como é que eu vou saber? Você vai lembrar dessas 3 regrinhas básicas que estão aí registradas. Se o adjetivo ele for formado, ele terminar por consoante, vogal e consoante, você vai repetir a última consoante e acrescentar ER no final da palavra, no final do adjetivo, e depois adicionar a palavra than, né, que significa do que, né, ou que, né. Se o adjetivo ele terminar em Y precedido de uma consoante, você vai tirar esse Y e acrescentar o IER no adjetivo mais a palavra than, certo? E a terceira foi o quê? Foi que se o adjetivo terminar em E, você vai acrescentar apenas a terminação R, né, lá no adjetivo, mais a palavra than, certo? Essa é a regra do adjetivo curto, certo? E nós temos os adjetivos longos. Quando o adjetivo for longo, você vai lembrar que você vai escrever antes a palavra more, né, que vem no sentido de mais, o adjetivo e depois a palavra than, né? Foi isso que a gente fez aí com difficult, com expensive, certo? Vale também para intelligent, por exemplo, para comfortable, né, que são adjetivos longos, tá? Então, antes deles, você escreve a palavra more e depois than, certo, gente? Então, esses foram aí as regrinhas, né, quando a gente fala de comparativo, tá bom? E os casos especiais, né, que não seguem a regra. O good, que é o bom, e o bad, que é o ruim. Então, good vai ficar com better, better than. E o bad, worse than. Certo, gente? Aí vocês terão que lembrar mesmo, ok? E aí, vamos para uma activity time. Vamos ver se vocês compreenderam aí direitinho essas regras, tá bom? Bom, na primeira, né, answer with the comparative. Follow the instructions em parênteses. O que vocês vão fazer aí? Vocês vão responder usando o quê? O grau comparativo. Que tipo de grau, professora? Você vai olhar aqui entre parênteses. Olhem só. Aqui você vai usar o quê? O equality.
Na letra B, vai usar o inferiority. Na letra C, o equality, novamente. Na letra D, o inferiority. Na letra E, o large. Na letra F, o inferiority. E na letra D, o equality, né? Em todos eles, ou vai ser igualdade ou vai ser inferioridade. Aí, lembrando que vocês não vão ter que se preocupar se ele é longo ou se ele é curto, tá? Aí, a regrinha, ela é a mesma para os dois tipos. Só vai mudar quando for o comparativo de superioridade, tá bom? Vamos lá, vamos todo mundo tentando fazer. 3 minutos. Vamos lá, gente? Conseguiram fazer? Quero vocês me ajudando aqui no chat, tá bom? Vamos lá. A letra A, que é um equality, como é que eu faço aí o equality aí do adjetivo new? New, gente, significa novo, ou então nova, tá? New, como é que eu faço aí o equality desse adjetivo? Como é que eu coloco ele no grau comparativo de igualdade? Me ajudem. Me digam alguma coisa.
Vamos lá, o pessoal de Coivaras, né? Estão chegando agora. Estamos falando sobre o grau comparativo, gente. Os graus comparativos aí da língua inglesa, tá bom? Vimos agora, né, dentro do grau comparativo, igualdade, inferioridade, igualdade e superioridade, né, pessoal? E aí, estão com vergonha? Vamos lá. Vamos tentar, gente, treinando que se aprende, né? Pois eu vou fazer aqui a letra A e a letra B, né? Ó, para me fazer o equality, qual é a regra do equality? É que eu tenho que adicionar o as antes do adjetivo, né? Isso que a gente viu lá pela regrinha, e depois do adjetivo, as novamente, certo? Então, ó, as, new, as. Assim, tá? A letra B é o inferiority, né? O que a gente viu lá no inferiority? Que eu vou adicionar o less, né? Antes do adjetivo e depois o than. Foi isso assim que a gente viu? Foi assim? Então, ó, se é expensive, então eu vou less expensive than. Vou colocar ele aqui tortinho, mas dá para vocês entenderem, tá? Certo, gente? Então, sempre assim, tá? Alguém quer tentar fazer a letra C? Alguém quer tentar fazer a letra C? A letra C é equality. Como é que eu faço o equality aí com o adjetivo young? Young, gente, é jovem, tá? Alguém quer tentar? Alguém quer me ajudar aqui na letra C? Vamos lá, pessoal. Cadê o pessoal de Lagoa do Barro, de Barreiras, de Belém, Fartura? Deixa eu fazer a chamadinha aqui. Olha, hoje nós temos 23 polos, que legal, né? Alvorada do Gurgueia, Barreiras do Piauí, Belém do Piauí, Beneditinos, Betânia, Cabeceiras, Campo Largo, Cocal de Telha. Em Cocal de Telha são 2 polos, né? Coivaras, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, qual é o Divseu Arco Verde, é isso, gente? Fartura, Isaías Coelho, Lagoa do Barro, Landre Salles, Padre Marcos, Riacho Frio, que legal, né? Quantas pessoas presentes. Olha aqui, já estou vendo aqui uma participação aqui, Campo Largo, Young as, perfeito, Belém também, Lagoa do Barro, perfeito, olha aí, viu a chamadinha, como foi legal, vou fazer chamadinha toda vez agora. Ó, young as, não é isso, gente? Muito bem, é isso aí, tá vendo? Vocês sabem? Vocês só ficam com vergonha. Certo, gente? Muito bem. Thank you, Campo Largo, né? Belém, Lagoa do Barro. Hello, good morning, pessoal lá de Riacho Frio. Olá. Quem vai para a minha letra D agora? Intelligent, né? Agora é inferiority. Como é que eu faço aí o inferiority desse adjetivo intelligent? Quem me ajuda? O pessoal aqui do chat do YouTube estão tão quietinhos. Bora participar, gente. Cadê a Islane? Cadê a Naira? É Naira ou é Nara? Deixa eu chegar mais perto. Nara, desculpa, Nara, de Isaías Coelho, né? Aldenora, Arnaldo Castelo. É o professor Arnaldo, né? Teacher Arnaldo, a Sânia, a Cauane, né? Pronto, já estou vendo aqui uma participação aqui no chat. Less intelligent than. Muito bem, Campo Largo, é isso mesmo, né? Então é só aplicar a regrinha, né? O less intelligent than. A letra I, né? O próximo aí que é o equality, né? A letra I, né? Já escreveram ali, né? Já responderam. As large as. Perfeito, gente. É isso aí, né? Quem mais? Na letra F, o inferiority de exciting, né? Como é que eu faço o inferiority de exciting? Vamos lá. Campo Largo escreveu ali less exciting than, né? Muito bem, deixa eu aplicar aqui. Less exciting
Then. A gente vai já conhecer como é que isso aqui aparece no texto, tá? E a letra D, tall, olha aí o pessoal de Campo Largo saindo aí na frente, né? As tall as, né? As tall as. Ok, gente? Então vejam que aí é só o que? Aplicar a regra. Né? Lagoa do Barro também, Lagoa do Barro participando. Isso aí, gente, perfeito. Participem, tá? Momento aí de sistematizar aí as regrinhas, o aprendizado de vocês, tá bom? Pronto, gente? Pronto. Então, aí nessa primeira, nós treinamos aí o Equality, o Inferiority Degree. E aí nós vamos para a question 2. Answer with the comparative of superiority, né? Então, vocês vão responder como? Com o comparativo de superioridade. Observe if the adjective is long or short. Aí vocês vão ter que observar se o adjetivo ele é longo ou é curto. Mas para ajudá-los, eu já escrevi aqui na frente. Ó, vejam que aqui muda um pouquinho porque são frases, né? Ó, aqui entre parênteses vocês têm o adjetivo e aqui na frente eu já escrevi, ó, short, né? O have, short também, né? O long é short. O difficult, long. O dangerous, long, né? Então, onde tiver short, você sabe que é o short adjective, então você vai aplicar a regrinha do adjetivo curto. Se for long, é o long adjective, regrinha do adjetivo longo, certo? Aí vocês vão ter que lembrar, tá bom? Vamos ver se vocês lembram, certo? Vamos lá, 3 minutos para vocês.
Gente, deu certo? Conseguiram? Quem é que quer fazer a primeira? A letra A, cars, né? Ó, are, aí espaço, bicycles, né? Então, aí é para dizer o quê? Que os carros são mais rápidos, mais velozes do que as bicicletas, né? Lembrando que aí, faster than bicycles. Isso, Lagoa do Barro. Isso mesmo, só não faz duplicar a letra T, tá bom? A gente só repete, gente, se fosse a terminaçãozinha lá, consoante, vogal e consoante, não é isso que a gente aprendeu? Né? Então, aqui, ó, tem o quê, ó? Terminou aqui por quê? Por um S e por um T. Então, não vou dobrar essa letra T, não, né? O que é que eu vou fazer? Eu vou só acrescentar aí, ó, o ER, ó. Cars are faster than bicycles. Certo? Ok, mas perfeito, é isso mesmo, né? O raciocínio tá certo, né? A letra B, vamos lá, a letra B. Quem me ajuda na letra B? A letra B também é short, né? Adjetivo curto. Terminou aí em consoante mais Y. O que é que eu faço com esse Y? Como é que vai ficar aí? Alguém me ajuda? Estão pensando? Ó, elephants are heavy. É o que? Heavy é pesado, né? Pronto, Cocal de Telha já sinalizou ali a resposta deles, né? Entendo, elephants are heavier, né? Heavier than, exatamente, né? Então, eu vou tirar esse Y e vou acrescentar o IER, tá? Heavier. Heavier than, né? Ants, né? Então, os elefantes são mais pesados que as formigas, né? Elephants are heavier than ants, tá? Agora, snakes are usually, não tem esse pontinho aqui não, tá, gente? O teacher colocou aí por engano. Então, snakes are usually, né? Então, normalmente as cobras são o quê? São mais compridas, mais longas do que as minhocas, né? Então, como é que fica aí esse adjetivo long? Ele também é short, ele é curto, né? Como é que vai ficar aí essa formação? Alguém quer me ajudar? Então, aí, ó, como a gente tem o long e ele é curto, né, não tem uma regrinha específica, eu vou lá para a regrinha geral, né? Aí vai ficar longer, né? Longer than worms, né? Agora, aí nós temos o long, né? O Chinese is, né? Aí tem difficult, né? O chinês é mais difícil, né? O chinês aí é mais difícil do que o português, né? Então, como a gente tem aí, olha só Campo Largo ali, né? Snakes are usually longer, né? Longer than, olha o than, viu, gente? Depois do longer tem than, né? Então, Chinese is more difficult than, né? Então, a gente tem aí, ó, more difficult than. Perfeito, muito bem, gente. Feliz aí com a participação de vocês, tá? E a letra E? The lion is, né, the dog. Então, a gente está falando de dangerous, né? Que é um adjetivo longo, né? O que vocês acham? Como é que fica aí? Então, aí, ó, the lion is more dangerous, né? No sentido de mais violento, né? Mais perigoso, mais ameaçador, né? More dangerous. Já apareceu aqui uma perninha a mais aqui no more dangerous than the dog, né? Então, o leão é mais perigoso, né? Mais ameaçador aí do que o cachorro, né? Ok, gente, perfeito, muito bem, né? Eu creio que vocês estejam aí assimilando direitinho o conteúdo, né, que a gente está trabalhando muito bem. Vocês têm alguma pergunta? Tá tranquilo? No question? Pronto, pois vamos lá, né? Gente, então nós temos agora os superlativos, né? Lembra que quando eu falei para vocês do superlativo, a gente vai ter inferiority e vamos ter também, né, o superiority, mas dentro do grau superlativo, tá? Lembrando que, tá, o inferiority aí também não é tão usado, certo? Mas a título de conhecimento, caso vocês cheguem a ver em algum texto, não vai mais ser novidade para vocês, tá bom? Então, como é que funciona o inferiority, né? Eu vou usar aqui, ó, antes do adjetivo, the least, ó, the least,
E o adjetivo, the adjective. Lembrem-se que quando a gente fala de superlativo, a gente está fazendo o quê? A gente está dando uma característica maior a um elemento dentro de um todo maior, certo? A gente não está usando, comparando um elemento com o outro, mas a gente está tirando um elementinho ali dentro de um todo maior, né? Por isso que é o grau comparativo de superioridade, né? Ele é o mais, ele é o maior dentro de um todo, certo? Então, ó, the least mais o adjetivo. Por exemplo, eu usei o mesmo adjetivo, ó, tall, né? Para me dizer que ele é o menos alto, né? Tall, né? Que é o adjetivo alto, ó. The least tall, né? O menos alto. Então, o que foi que eu fiz, ó? Antes eu acrescentei aqui o the least, antes do adjetivo tall, né? Que é alto, tá? O adjetivo comfortable. Então, comfortable é confortável. Para me dizer que ele é o menos confortável, né? Ó, the least comfortable, o menos confortável, tá? Vamos ver aí o exemplo nas frases. Olhem aqui, ó. Annie is the least tall girl in the class, né? Ó, a Annie, ela é a garota menos alta, né? Da sala, ó. Estão vendo? Ó, the least tall. Então, a Annie, ó, a Annie dentro de um todo maior que a sala, né? Que é a sala de aula dela, tá? Então, não estou comparando a Annie com outra garota, assim, especificamente uma garota, né? Mas eu estou comparando ela com todas as garotas dentro do grupo da sala de aula dela, certo? Acho que vocês estão entendendo o sentido, né, que eu quero dizer. E o outro exemplo, ó, this is the least comfortable bed in this story, né? Essa é a cama menos confortável, tá? Desta loja, tá? This is the least comfortable bed in this story, né? Então, eu tenho uma cama comparando aí com as demais, né? Com as outras, né? Assim, um todo maior, tá bom? Não uma especificamente com uma outra, tá bom, gente? Então, essa é a diferença aí quando a gente faz o comparativo, entre o comparativo e o superlativo, tá bom? Bom, e nós vamos para o superiority. Lembrando que superiority, do mesmo jeito que é lá no comparativo, vocês terão que lembrar que existem os short adjectives e existem os long adjectives. E as regrinhas são muito parecidas, né? O que vai mudar? É que lá no short adjectives, eu vou colocar aqui adjetivos curtos, né? O que eu faço? Ou eu acrescento EST ou então IST, tá? E aí, ó, eu tenho aqui, aqui não tem o D, mas tem que ter o D, tá bom? Ó, D antes do adjetivo e depois o EST, né? Ó, o que acontece? Quando o adjetivo aí, ele for formado por consoante, vogal e consoante, ó, vai ser muito parecido. O que eu vou fazer? Eu vou repetir aqui, ó, a última letra, né, o que acontece aí com big, antes de acrescentar o ST. Olha aí, ó, big ficou como? The, né, ó, que é o, the biggest, né, o maior, né. Fat, ó, a mesma coisa, ó, consoante, vogal e consoante, como aconteceu lá no big. Eu vou colocar o the antes, né, the fattest, né, o mais gordo, vamos dizer assim, tá bom? Aí aqui, cuidar para não confundir com fast, né? Que os meninos ali, ó, fast significa rápido. Aí aqui nesse sentido, o que eu faço? Eu vou só, né, vai cair na regrinha geral, vai ficar fastest, tá? Só atenção aqui que não é a mesma coisa, tá bom? Quando o adjetivo ele terminar em Y, precedido de consoante, o que eu vou fazer? Eu vou tirar o Y e vou acrescentar o IST no adjetivo, né? Então, antes eu vou ter que colocar o the, né? Então, the prettiest, a mais bela, a mais bonita, tá? E quando o adjetivo ele terminar em E, o que eu vou fazer? Eu vou só acrescentar a terminação EST, é o caso do nice. Nice, por exemplo, termina em E, né? Então, ó, the nicest, né? E aí eu acrescentei, não é nem o ST, né, gente? Só o ST no finalzinho lá, né? Porque já tem o E. Não vou repetir esse E, né? Então, vai ficar nicest, tá? E nós temos também os adjetivos longos, né? Então, vou colocar aqui, ó, adjetivos longos. Ok?
Então, long adjectives, como é que fica, né? Aqui também tem um they, tá, gente? O they must, tá? Então, antes do adjetivo, eu vou escrever o they must, que significa o mais, né? E o adjetivo, tá? Não tem esse they aqui também, tá? Na hora lá do Ctrl+C e Ctrl+V, né? Então, ó, difficult, né? Ó, como é que fica o difficult, tá? The most difficult, né? O mais difícil, gente, né? Ó, acrescentei aqui, ó, the most, tá? Antes do adjetivo difficult. O expensive, né? Que é o caro, né? No sentido de caro. The most expensive, né? Então, eu tiro aí, só faço acrescentar, não tenho que colocar nenhuma terminaçãozinha no final do adjetivo, tá bom? Vamos ver aí nas frases, ó. Math is the most difficult subject in school, né? Então, a matemática é a disciplina mais difícil na escola, né? Então, vejam aí que eu estou falando da matemática, né? Num todo maior de todas as outras disciplinas, tá? Então, ela é a mais, né? The most difficult, tá bom? Gente, mas nós teremos também alguns casos especiais aqui, quando a gente fala dos adjetivos good e do adjetivo bad, né? Então, good, como é que a gente faz aí o superiority? A gente vai dizer best, né? Ó, the best, tá? E worst, the worst, né? Ó, the best. E aqui, ó, the worst, tá bom? Ó, o exemplo na frase. John is the best coworker that I know, né? Então, o John, ele é o quê? Ele é o melhor companheiro, o melhor colega de trabalho, né? Ó, que eu conheço. Certo, gente? Então, nosso time, né, is over, né? Nosso tempinho acabou. O que é que eu quero que vocês façam? A gente tem uma activity time aqui para fazer, que era uma class activity, tá? Eu quero que vocês façam a homework lá no finalzinho. Tem assim, ó, homework, tá? E aí tem um textinho para vocês, From Paris to Berlin. Vocês vão ler esse texto e vão responder o exercício, né? Então, qual das alternativas contém exemplo de uso do superlativo, tá bom? E aí, na aula que vem, nós vamos fazer a review, tá? Do degree of adjectives. A gente vai fazer exercícios para a gente ver na prática como que funciona e vamos checar homework, tá? Então, tentem fazer homework em casa, tá bom? Não esqueçam, ok? Então, a gente conclui por aqui, né? Um bye-bye para vocês. See you next class, alright? Então, vejo vocês na próxima aula. Bye-bye.